Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Deem graças ao Deus do céu, o seu amor dura para sempre. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Jesus respondeu: Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: No começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Então Moisés se despediu de Jetro, e Jetro voltou para casa. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de... Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus.
O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados." Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Me livrou do perigo, me salvou porque me ama. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. No sofrimento, eu fui consolador porque a tua promessa me deu vida. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança, enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas, e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. O Senhor Deus disse a Moisés: No dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e põe a cortina na frente da arca. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra. Ó Altíssimo, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês, e por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo: sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres, e não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões.